Olá, família MK News. Todos sabem que o nosso slogan é mostrar o que o nosso Rio Grande do Norte tem de especial. Estamos aqui falando diretamente do Museu Alta Peneiro Bezerra, Museu Rural, situado aqui na zona rural da cidade de Santa Cruz, a nossa capital do Trairi. Sítio Boa Hora, Cleidia, proprietária. Nós vamos conversar aqui com Juliana, orientadora cultural, vamos dizer assim, que vai trazer muitas informações através do nosso trabalho jornalisticamente falando. Só lembrando que hoje é um domingo, 23 de agosto de 2026. A partir de agora, Juliana, seja bem-vinda, ótimo dia. Uma das suas considerações iniciais, quero agradecer já por você, claro, está nos proporcionando esse trabalho importante para a MK. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Eu que agradeço a visita de vocês aqui no nosso espaço. Vamos adentrando? Vamos sim. A partir de agora, Juliana, quem vai trazer todas as informações. E nós, enquanto MK, nós temos o dever e a obrigação de mostrar as maravilhas do nosso Rio Grande do Norte. Então vamos lá, vamos começar. Aí, aqui ela diz assim: no museu você aprende a viver, conviver, fazer e conhecer e ser. Bom, pessoal, o nosso museu, ele é em homenagem a Dona Alta Peneiro Bezerra. Dona Alta, ela morava aqui nessa fazenda e depois que ela faleceu, a filha, Dona Cleidia, teve a ideia de construir esse museu para homenagear a sua mãe. Dona Alta sempre gostou de peças antigas, sempre que chegava uma visita em sua casa, ela tem o maior prazer de pegar aquela peça antiga e mostrar às visitas. E só depois de um tempo foi que Dona Cleidia teve essa ideia, de vou construir um museu com as peças, com os objetos que era da minha mãe. Então o museu começou apenas com os armazéns, aí na medida que a gente foi adquirindo muitas peças por meio de doações, então o museu foi se expandindo. Hoje a gente tem mais de 3.000 peças aqui no museu, o primeiro museu rural do Rio Grande do Norte. Então aqui o museu hoje a gente tem a parte interna, tem a parte externa, porque assim, além do museu a gente também tem a parte de aventuras. Nós temos trilhas ecológicas, temos o Parque da Borborema, então é um espaço bem amplo, bem completo para vocês virem conhecer. Pronto, aí agora a gente vai conhecer a capelinha. A capelinha é homenagem a Nossa Senhora do Rosário. Dona Alta era muito religiosa, era muito ativa na Igreja Católica, participava de vários grupos da igreja e aqui construiu essa capelinha em 87. Então vamos conhecê-la. Aqui a gente já teve missas, batizada, até casamento, já aconteceu aqui na capelinha. E hoje a gente vai ter a parte de artigos religiosos. Vamos para cá para a gente conhecer. Vamos ter os oratórios, que era a peça o pessoal tinha nas suas casas para fazer suas orações. Tem uma certa diferença que entra muito a questão das classes sociais. Pode ver que tem uns oratórios que são mais grandes, mais enfeitados, outros mais simples, como aquele dali. Ele é feito num tronco de um coqueiro, então isso mostrava bem a questão das classes sociais. E repare que cada oratório tem uma imagem diferente, porque isso ia muito de acordo com a devoção de cada família. Se eu era devoto de Santa Rita de Cássia, então tinha no meu oratório a imagem de Santa Rita de Cássia. E assim ia mudando de acordo com cada família. Além dos oratórios, nós vamos ter também algumas bíblias. Temos essa daqui em especial em hebraico, chinesa. E temos também essa número 5, que ela foi encontrada na enchente que aconteceu aqui na nossa cidade em 81. Em 81 teve essa enchente que destruiu boa parte da nossa cidade. E em meio a toda a lama, todo aquele destroço, o Senhor encontrou essa Bíblia e ela estava intacta. Aí anos depois, ele fez a doação aqui para o nosso acervo.
né, essa enchente que marcou a nossa história, marcou a história de Santa Cruz e também das cidades vizinhas, né, o açude da cidade vizinha transbordou na cidade de Campo Redondo. A água veio diretamente para o daqui, que já estava sangrando, então foi um ano de muita chuva, e acabou rompendo a parede e com isso destruiu muitas casas, né? Muita gente perdeu os seus lares através devido à enchente de 81. Né? E um fato curioso, que essa enchente aconteceu no dia 1º de abril, que é comemorado o Dia da Mentira. Né? Então, na época, a telefonista de Campo Redondo, Maria de Fátima, ela ligou, né, para a população avisando, só que ninguém acreditou. Imagine, dia 1º de abril, ligar uma pessoa, o açude daqui estourou, está indo diretamente para Santa Cruz, as águas. Ninguém acreditou. Só que aí ela recorreu ao padre, na época, Monsenhor Raimundo, e ela acreditou no que ela falou, e graças a eles dois, né, não houve vítimas em decorrência dessa enchente, porque aí deu tempo, o padre sair avisando a população, e aí a gente tem essa peça fundamental, que foi essa Bíblia, né, para mostrarmos um pouquinho dessa história da enchente. Aí temos mais peças também, temos mais imagens, genuflexório. Essa cadeirinha, ela é bem interessante, antigamente o pessoal comprava sua cadeira e deixava na igreja. Né? Se vocês repararem aqui, ó, tem o nome da pessoa gravado, Josefa Ferreira. Então, Dona Josefa comprou sua cadeira e deixou na igreja. Se na hora, pronto, um exemplo, chegasse lá, tivesse só essa cadeira disponível, eu não podia utilizar, porque ela era de Dona Josefa. E era própria mesmo para a igreja, para a missa, porque você tanto sentava como se ajoelhava. Ela se transformava numa genuflexório. E falando em igreja, nós temos ali a foto, né, da nossa primeira igreja, considerada igreja mesmo, porque antes, né, com os primeiros moradores aqui de Santa Cruz, fizeram uma capelinha, né, de barro. Aí, com o passar dos anos, né, construíram essa igreja, e essa foi totalmente destruída para construir a atual que nós temos hoje, que é a matriz de Santa Rita de Cássia, que em breve, né, a gente está em processo para tornar-se diocese. Tá bom? Aí aqui é a nossa capelinha. Aí nós temos órgão, né, que tocava na igreja. Ali a gente vai ter um confessionário. Vamos ter a foto dos papas, ali vamos ter mais bíblias. Aí vamos dar continuidade. Aqui antes de ser museu era uma fazenda de algodão. Então a gente vai visitar agora esses armazéns que na época eram utilizados para guardar a colheita do algodão aqui da fazenda. Aí cada espaço desse agora vai ter um tema diferente. Esse primeiro aqui a gente deu o nome de auditório. A gente deu o nome de auditório porque aqui a gente vai ter as cadeiras que era do cinema da nossa cidade. Né? Vamos ter também a mesa usada na Câmara Municipal dos Vereadores do ano 1937, onde ela tem 10 gavetas, 5 de cada lado. Então, na época, cada vereador possuía sua própria gaveta. Tá bom? E vamos ter sobre ela o gramofone, que é esse instrumento aqui, foi um dos primeiros instrumentos utilizados para ouvir música. Pode ver que não tem nenhum fio, nenhuma tomada, nada. Para ouvir era manual, você tem que ficar girando para poder sair o som e assim ouvir as músicas. Tá bom? Aí vamos ter mais coisas aqui também, ó, a parte discos, CDs, fita, DVD, que também já é algo que já está se acabando, né? Hoje é tudo mais tecnológico, tudo no celular. Vamos ter também aqui a galeria dos antigos prefeitos aqui da nossa cidade, né? Temos aí alguns do tempo do coronelismo, como o coronel Ezequiel Megelino de Souza. Vamos ter esse aqui, o coronel Ivo Abdias. Ele foi o primeiro intendente aqui da cidade, né? E também o primeiro proprietário aqui da Fazenda Boa Hora. Aí foi passando para outras famílias até chegar à família dos Bezerras. Tá bom? Aí dando uma volta aqui, a gente vai ter cofre. Vai ter essas obras de artes, né, retiradas do livro de geografia de um artista chamado Percival. Percival, ele era peruano, veio ao Brasil fazer um trabalho pelo IBGE, onde ele registrou toda a vegetação, as atividades desenvolvidas no Nordeste. E aqui a gente colocou para vocês verem, né, como é a nossa vegetação, as atividades. Tá bom? Aí temos aqui a cadeira do primeiro juiz de Santa Cruz, Virgílio Bandeira de Melo.
o ano 1910 a 1912. Aí vamos para o próximo. A gente está só no início. Vamos para o segundo armazém, que agora tem o nome de galeria. Aqui a gente vai ter um espaço, né, para homenagear os artesãos, tanto aqui da nossa cidade como da região. Em destaque Gregório Santeiro, que infelizmente, né, nos deixou. Ele que fazia essas esculturas em madeira, né, foi uma perca muito grande aqui para o nosso artesanato. Temos outros artesãos também, como Daniel, Zé Fernandes. Então aqui é um espaço para homenageá-los, tá bom? Vamos ter também um espaço para homenagear a cultura do boi de reis, né? Em especial Mestre Antônio da Ladeira, já falecido. Ele que brincava o boi de reis, né, aqui na nossa cidade. É uma cultura que infelizmente está se perdendo muito com o tempo, né? Então aqui a gente tem esse espaço, né, para manter viva a memória da cultura do boi de reis. Em Santa Cruz ainda temos um grupo que brinca o boi de reis. E dando continuidade aqui a gente tem a parte de coleções. Temos aqui espadas, moedas. Aqui a gente vai ter mais moedas, cédulas antigas. E aqui é a parte de brinquedos. Vamos ter aqui alguns brinquedos antigos, né? Entre os brinquedos, a gente sempre destaca esses daqui, que são ossos de animais. Era o conhecido como boi de osso, né? Aquela criança que não tinha acesso a brinquedos, então usava o que tinha em casa para brincar. E uma das brincadeiras muito conhecidas era o boi de osso. Pegava ossos de animal mesmo, né, e dizia que o maior era o gado, o menor a ovelha, montava o curralzinho e assim brincavam. E aqui é o fruto do pereiro, que aí dizia que eram as galinhas, né? Então usava a imaginação e brincava, né? E as meninas a gente tinha o quê? As bonequinhas de pano, também conhecidas como bruxinhas. Tá bom? Aí temos mais brinquedos aqui. E essas fotos aqui que nós temos aqui na parede, em exposição, vem muita gente fazendo ensaio fotográfico aqui no museu. Então a gente separou algumas fotos para vocês verem como fica as fotos tiradas aqui do museu. Tá certo? Que vai mudando de acordo com, né, o período do ano. Tem período que está mais seco, a nossa vegetação está mais seca, tem período que está mais verde. Que é bem característico da nossa região mesmo. Aqui é a bisneta de Dona Alta. Foi um ensaio fotográfico que ela fez aqui no museu de 15 anos. Aí vamos dar continuidade. Em Micadinhos, como sempre, mostrando as coisas boas do Rio Grande do Norte, em especial aqui do Museu Rural Santa Cruz, na zona rural aqui da cidade de Santa Cruz. Juliana é nossa colaboradora. Bom, aqui a gente já está na sala da agricultura. Não podia faltar no Museu Rural a sala da agricultura. Então aqui a gente vai ter muitas ferramentas utilizadas no cultivo da terra. Vamos ter limpador de mato, cavadeira, plantadeira. Então vai ter uma diversidade de ferramentas. Vai ter peças também do período do algodão, como aqui essa balança, que era utilizada para pesar os sacos de algodão aqui da fazenda. A agulha, que servia para costurar os sacos. Então todos os armazéns que a gente está visitando agora era só para guardar a colheita do algodão. Então a família ela atingiu o auge do algodão, na época chamado ouro branco, como também a decadência em decorrência do bicudo, que foi uma praga que se alastrou por todos os plantios, não só daqui, como todo o Rio Grande do Norte, e acabou com a colheita do algodão. Aí a família teve que se reinventar, né? Mas antes tudo isso aqui era para guardar a colheita do algodão. Aí vai ter outras peças diversificadas também, como ali a gente tem peças de ferreiro, tanque de avião usado na Segunda Guerra Mundial. Já temos aí a foto onde ficava localizado os tanques de avião. Foi uma doação que a gente recebeu. Vamos ter armadilhas, né? Ali a gente tem arapuca e lá fora a gente vai ter outros tipos de armadilhas para pegar pássaros, animais, tá bom? É limpador de mato, cavadeira, extintor de incêndio. Então é uma sala bem diversificada. Os barril para transportar água, né? A gente tem os barris. As balanças mais antigas, né, que são as de corda. Isso. Aí banco de enrolar fumo. Aqui a gente tem
esses tijolos e telhas que é daqui da fazenda mesmo. A fazenda, ela é uma casa assim já bem antiga, vamos dizer que centenária, né? Então a gente tem aí as telhas, né, e tijolos aqui da fazenda. Moinho de milho, isso aqui é bem diferente. Você colocava o milho aqui, ficava girando, o atrito dessas duas pedras é que moía o milho. O milho já saía moído aqui nas laterais. E aqui a gente tem essa peça que é a roladeira. Veio da cidade de Apodi, a roladeira, que era o meio para transportar água. Na foto ali a gente vê como era feito o transporte de água com a roladeira. Temos essa pele da cobra jiboia, foi uma doação que a gente recebeu também. Vamos ter mais balanças. A parte de cuia, cabaço. O tear, que era utilizado para fazer o fio do algodão. Temos aí o tear. Tem essa peça indígena chamada tipiti, né, que era utilizada para espremer a mandioca para poder fazer a farinha. Tá bom? E lá fora a gente também vai ter peças de casa de farinha também, tá certo? E aqui para a gente encerrar a gente tem a palmatória, aqui em cima, que era a peça utilizada pelas professoras, né, para castigar os alunos. Era a metodologia que tinha antigamente, né, que o aluno chegava a apanhar de palmatória. Aí vamos ver mais. Olha, gente, que prazer a gente estar aqui mostrando esse museu rural. E nós temos o prazer e a alegria de estar vivenciando para vocês, seguidores. Tá bom? Ó, aqui é o último armazém, que é a sala do vaqueiro. Então, aqui na sala do vaqueiro, a gente vai ter alguns modelos de sela. Essa primeira aqui é a chamada Suzana, dos primeiros modelos fabricados no Brasil, modelo Sela Suzana. Tem a Silhão, que é essa daqui, a sela feminina. Antigamente as mulheres cavalgavam de lado, usavam aquelas saias longas, aqueles vestidos. Então tem que ter uma sela apropriada só para elas. Então a gente temos aí a Silhão. Aí tem outros modelos estrangeiros, como esse aqui, que é o modelo mexicano, modelo dos Estados Unidos. Pode ver que ele é bem diferente da nossa brasileira, tá bom? Aqui a gente tem a vestimenta completa de vaqueiro, toda feita de couro, né, couro de bode. Como nossa vegetação, ela tem muitos espinhos, então o vaqueiro tem que estar protegido, né? E aqui é bem rígido, porque não tem como o espinho ultrapassar. Então tá aí a vestimenta completa de vaqueiro. Gibão, parapeito, perneira, o famoso chapéu de couro, né, que não pode faltar, chapéu de couro. Bom, aí desse outro lado aqui nós vamos ter os ferros para marcar os animais, né? Temos aí os números e embaixo aqui a gente tem as letras, as iniciais dos donos, né? É uma forma que eles tinham de marcar o seu gado e até hoje ainda é utilizado. Tem outros meios que é menos dolorido para o animal, mas ainda continua sendo um dos principais recursos para marcar, ferrar os animais. Aí temos aqui os tachos para fazer queijo de manteiga. Aqui era utilizado para esquentar o ferro, né, para marcar os animais. E aqui essa peça é a chamada desnatadeira, que era utilizada para separar o leite da nata. Toda manual, Você tem que ficar girando, aqui a manivela, você tem que ficar girando. Aí desse lado saía o leite e esse outro já saía a nata. Então é desnatadeira. Tá bom? Aí aqui a gente vai ter alguns estribos, né? Esses já que são os mais antigos, né? Vamos ter estribos, ali vamos ter esporas, temos aí uma que é a réplica, né? Usada por Dom Pedro I. E aqui vamos ter mais peças também, chocalho, a máscara de boi. Pronto, aí terminando os armazéns, a gente vai conhecer a casa, tá certo? A casa onde Dona Alta residiu. Pois é, meus amigos, para mim é um prazer de estar aqui na zona rural da cidade de Santa Cruz, mais precisamente na fazenda Boa Hora. Boa Hora. Um museu importante. Vocês que estão nos acompanhando, gostaria que vocês compartilhassem, porque vocês, com certeza, vão ficar felizes por esse trabalho que nós estamos proporcionando neste domingão, 23 de agosto de 2026. Juliana, ela que faz um trabalho importante e está colaborando com o nosso trabalho. Aqui nós queremos agradecer a você, Juliana. Tá certo? Fica aqui à vontade para
Para você, Ricardo, deixar uma mensagem para nossos amigos que estão nos acompanhando. Eu que agradeço a visita, né? E faço um convite a você que ainda não conhece nosso espaço, a vir nos conhecer. A gente abre aqui de quinta a domingo, de 8 da manhã até as 4 horas da tarde.